Muito bem, mais um episódio do Inteligência Orgânica, hoje com você, Marcela Beretta, é um prazer te receber aqui. Pedro! Não, assim, eu tô felizaça, né? Uma honra poder participar desse podcast, dessa conversa com você, que acho que sempre é, né? Sempre quando a gente tem contato, assim, pelas parcerias, é sempre muito fluido, muita sinergia, então... Muito obrigada pelo convite, muito Que feliz. bom, e que nós temos mesmo uma parceria, né? A gente vai falar sobre ela, parceria do Saber Ampliado e também com a Fluency Skills, né? Fazendo parte de uma jornada de transformação das pessoas, que muito em breve a gente vai acabar falando bastante disso aqui também no podcast. Fico muito feliz, a gente se conheceu recentemente. Você que é psicóloga, né, Marcela? Especialista em desenvolvimento de carreira das pessoas. E para te apresentar também um pouco do Inteligência Orgânica, ele é um podcast, Marcela, pessimista. Eu sempre começo Gente, eu adoro o papo o Pedro. dizendo que eu não sou alguém que está muito empolgado com o futuro, né? Porque ele chama Inteligência Orgânica justamente para a gente tentar encontrar qual que é o papel do ser humano nesse futuro, em que a inteligência artificial acaba se ocupando de grande parte das funções que antes eram feitas por humanos e que agora, muito provavelmente não serão, e que se o futuro a gente descobrir que o ser humano tem que ser cada vez mais humano, qual que é esse futuro? E ele é pessimista porque os sinais não me empolgam, assim, né? Não me empolgam mesmo. E eu busco sempre, para começar o papo com meus entrevistados, uma palavra de esperança, né? Uma palavra de otimismo. Quem sabe é você, que eu sei, pelo pouco que a gente se conhece, eu sei que você é uma pessoa otimista, uma pessoa que atua diretamente com gente. Então, e aí, Marcela, você tem uma palavra de otimismo? Eu tenho uma palavra, futuro? Pedro. A minha palavra é transformação. E a transformação, talvez eu dê até uma entonação maior na ação, né? E por que eu trago isso e usando mesmo essa expressão da ação? Porque, Pedro, acho que você fez essa introdução muito bem. É sobre sermos orgânicos. É sobre sermos fluidos. Então, a minha perspectiva mais otimista nesse cenário é que é confiar que temos a plena capacidade de compreender esse momento de transição que a gente vive, muito para o digital, para a inteligência artificial, e o nosso poder de nos transformarmos uma vez que a gente compreende os benefícios que a tecnologia pode trazer, uma vez que a gente se propõe a caminhar junto, uma vez que a gente se propõe em não se perder com a tecnologia, mas se encontrar através dela e até se ressignificar. Por que não, Pedro? E você acha que é possível? Eu penso que é possível. Tem que ser. Porque, exatamente, na minha visão, não tem como não ser, Pedro. Eu não tenho a opção de não ser. E uma vez que eu tenho essa concepção de vida, de carreira, qual que é o meu caminho? O meu caminho é me aproximar. O meu caminho é compreender. O meu caminho é assim, até de forma mais pragmática, tá, Pedro? Mesmo sendo uma pessoa expressiva, comunicadora, que sou, enfim, estudiosa, é sempre tentar levar o conhecimento para uma aplicação muito prática, para um resultado, para uma ação que eu vou reconhecer, que as pessoas podem reconhecer também, que as pessoas podem aplicar nas suas vidas. Então, o meu olhar hoje para a inteligência artificial é um olhar que vai me levar para um lugar de evolução, de transformação, só que não permitindo que eu perca a minha essência, que eu perca a minha humanidade, né? E aí é o ponto essencial, Pedro. As habilidades socioemocionais, as soft skills, serão cada vez mais valorizadas porque é o que vai nos diferenciar. Você concorda, querido? Eu concordo. Quanto mais a gente se conhece, a gente tem plena noção mesmo das nossas capacidades, do nosso potencial, das nossas fortalezas e também daquilo que a gente precisa ajustar e melhorar, mais rápida, mais fluida e mais assertiva vai ser essa transformação para a gente se adequar ao que está acontecendo no mundo. O autoconhecimento é a chave, então, para a gente se tornar mais humano e trabalhar melhor e conseguir fazer melhores conexões. Eu diria, sim,
e até para sermos mais valorizados, Pedro. Mas isso não é amplo demais, Marcela? Não é, tipo, genérico demais? Como que as pessoas... Tudo bem, parece um pouco o papo de coach, de internet, assim, que a gente possa dizer, o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Como que a gente vem para a prática mesmo, sim, sabe? Como que a gente traz pragmatismo? É através da ciência, é através de ferramentas robustas, através de estratégias, Pedro, que nos levam a ter esse autoconhecimento de uma forma muito estruturada. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Traduzindo melhor aqui para você. Existem algumas linhas, e não só dentro da psicologia, mas sobretudo a partir dela, que nós conseguimos avaliar traços de personalidade, nós conseguimos avaliar os motivadores das pessoas. Ou seja, o que faz o Pedro agir em determinada situação, sabe, cara? O que motiva, o que dá... Desculpa a expressão, Pedro? O que dá tesão mesmo? Claro. No sentido de ambiente, no sentido de cultura, no sentido de gestão. Então, assim, outro ponto que é interessante mapear, o teu estilo de raciocínio, o teu estilo de aprendizagem, para você também poder fazer escolhas melhores sobre quais são, por exemplo, trilhas de aprendizagem, estilo mesmo de estudo e até de aplicabilidade prática, que você, sabendo melhor como você reage a isso, pode escolher no determinado momento da sua vida. Não, Maia, eu prefiro aprender de uma forma muito experimental. Eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero conhecer, eu quero colocar a mão na massa. Ao passo que, Pedro, sabemos que tem pessoas que às vezes preferem aprender de uma forma mais conceitual, cara. Então, através de livros, através de cursos mais estruturados e até de médio e longo prazo, são preferências que também têm a ver com o teu perfil. Uma vez que eu tenho isso muito bem mapeado, concorda que as minhas escolhas e até os meus investimentos para a minha aprendizagem serão mais assertivos? Então, o que você está falando é muito a ver com aquilo que eu acredito muito, que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. O futuro do ser humano, eu gosto dessa palavra, dessa expressão, né? O futuro do ser humano é seguir aprendendo sempre, de certa forma, mas para quê? Né? Eu estive aqui no podcast de estreia, o Clóvis de Barros, e a gente comentou muito sobre sobre como o ser humano e a nossa sociedade acabou transformando o aprendizado ou o conhecimento simplesmente numa etapa para alguma coisa, né? Você vai aprender isso para aquilo, isso para aquilo. É realmente o pragmatismo daquilo que a gente está falando, e a gente acabou deixando de lado o prazer pelo conhecimento. Talvez isso seja realmente uma exceção, uma coisa que poucas pessoas têm. Nesse mapeamento que a gente está falando de carreira, praticamente, para as pessoas que querem melhores empregos, ou que querem empreender, ou que querem, enfim, fazer sei lá o quê, como é possível mapear, Marcela, as pessoas que vão desenvolver o prazer pelo conhecimento e mais? É possível, com a tecnologia, a gente estimular que as pessoas tenham prazer pelo conhecimento? Com certeza, Pedro. Com certeza. Então, assim, voltando para as metodologias e para as estratégias, tá? Quando você utiliza uma ferramenta, né, de mapeamento comportamental, que vai trazer essa referência de potencial, Pedro, levando você a conhecer teus traços de personalidade. Poxa, será que eu estou mais inclinado para liderança, influência? Será que eu estou mais inclinado para as relações interpessoais? Ou, será que eu estou mais inclinado, por exemplo, para o rigor no trabalho? Então, assim, quando a gente olha para essas preferências, para esses estilos, quando eu consigo mapear os motivadores e o estilo de aprendizagem, Pedro, sim, eu consigo me conectar melhor a algumas carreiras, algumas profissões e até alguns ambientes e relacionamentos que vão proporcionar essa sinergia maior, cara. E até essa vontade, até esse prazer de continuar aprendendo. Porque... pensa comigo, existem ambientes, Pedro, culturas, principalmente dentro das organizações, mas se a gente for olhar também, né, de uma forma mais abrangente, a gente sabe que tem ambientes que estimulam mais e ambientes que estimulam menos, certo? Então, se eu tenho tudo isso mapeado e de novo, eu volto muito também pro
para o nível de abertura, para o nível de desejo que a pessoa tem de se conhecer e depois de aplicar isso no dia a dia dela para ela ver um resultado pragmático. Poxa, posso, não sei se é legal aqui, mas eu posso me colocar como um exemplo. Eu venho de uma carreira, Pedro, de 16 anos, tá, como profissional de RH, sendo pelo menos os últimos 8 anos aí como executiva, né, como gestora. Trabalhei por muitos anos em empresas de tecnologia e agora, em 2024, eu fiz uma transição de carreira. Então, eu saí da área de recursos humanos, né, ali estruturada, enfim, segura, digamos assim, e fiz a transição para a área de negócios. Por quê? O que me motivou? Qual foi o ponto de partida da Marcela? Cara, foi um processo muito robusto e muito seguro de autoconhecimento. Então, é passar por um processo de mentoria com uma profissional qualificada, Pedro, com uma ferramenta que me guiasse. Sabe aquela coisa da bússola, cara? Uhum. Então, assim, que eu tivesse um acesso ali muito claro, muito objetivo de quais são as minhas forças e sobretudo, né, quais eram as habilidades que eu tinha que desenvolver naquele momento para fazer essa transição de forma mais segura. Então, esse processo todo me guiou com segurança e, sim, me fez com que eu me conectasse estrategicamente com empresas e pessoas que, me abriram aí as oportunidades. Então, eu fiz uma transição, de novo, fluida, tá? Me conectei à Fluency dentro desse processo como um todo, me conectei ao Cadu, que hoje é o meu C-Level, né, meu gestor imediato. E de novo, Pedro, eu qualifico muito o processo de ter, assim, me conhecido muito bem, de ter me preparado muito bem, porque aí desse processo da mentoria, do autoconhecimento, do mapeamento, veio o quê? Veio a identificação das habilidades que eu tinha que desenvolver, cara. Uma vez que eu identifiquei aquelas habilidades X, Y, Z, o que eu fiz? Eu fiz uma curadoria de caminhos, de cursos, de mentores especialistas de mercado. Cara, eu resgatei no meu networking, Pedro, pessoas que eu tinha atuado, que eram referências ali na área de business, produtos e até carreira, me reconectei estrategicamente e tudo isso provocou, de maneira muito segura e estruturada, a minha transição. Uma mensagenzinha no LinkedIn, assim, foi essa reconexão? Cara, mensagem no LinkedIn, contato ali no meu WhatsApp. Pedro, participação de eventos. Eu comecei a mapear onde essas pessoas estavam, né, de certa forma. E não é só um networking assim, sabe? Não, sempre com a preocupação, e isso eu sempre tive, tá, Pedro? De ser uma pessoa muito verdadeira, sabe? De, assim, não só puxar o contato em benefício próprio, mas sempre ter o cuidado de oferecer algo em troca, de ser, assim, um momento, uma troca significativa para os dois lados. O network não pode ser interesseiro, né? Não, e eu acho que eu tive muito sucesso nesse sentido, porque, assim, todas essas pessoas que, veio na minha cabeça para me ajudar na transição, já estavam muito abertas e me acolheram de forma muito rápida, querido. Sim. Então, assim, que eu acho que muito foi parte dessa construção, desse comportamento, dessa atitude que eu já tinha em relação ao networking, tá? É muito interessante isso, porque o que você está trazendo é algo novo, né, Marcela? E eu também fiquei muito impressionado quando a gente começou a conversar a respeito do Fluency Skills, que é essa jornada de transformação que passa pelo mapeamento, né, de habilidades. Depois a gente tem uma devolutiva, que é justamente a área também que você coordena lá dentro, com psicólogos, né? Essa devolutiva, na minha vez, eu me senti completamente nu, né? E nem teve... nem tive uma formalmente, mas eu recebi um material e aí tive com o Cadu, que é o CEO da Fluency Skills. Mas eu fico muito impressionado e eu queria saber qual que é a história por trás justamente dessa parte do teste, do assessment, né? Você está em RH há bastante tempo já. Esse tipo de teste, que não sei se a gente pode chamar de teste vocacional ou só de mapeamento de habilidades mesmo, assim, porque como que ele foi
de onde ele vem, os RHs já usam há bastante tempo, é uma tendência para todas as empresas, né? A gente vai passar por esse filtro digital, a gente já passa, porque eu já empreendo há 7 anos, né? Tô fora do mercado corporativo no sentido de buscar vagas, assim, né? E também antes só tinha trabalhado em redação, e o jornalismo, ele opera por numa lógica, talvez... Caminhos um pouco diferentes, né, Pedro? Mas dentro do mercado corporativo clássico, que ainda muita gente hoje olha com bons e maus olhos, assim, mas porque o empreendedorismo acabou tomando um destaque enorme dentro da nossa juventude e de outros lugares, mas eu entendo que também existe um retorno a isso, a buscar algo mais estável, os empregos, as empresas, enfim, dentro das empresas, esse tipo de filtro digital, ele já acontece, de onde ele vem, ele é baseado em quê? E como que a inteligência artificial ajuda nisso? Nossa, maravilhoso, assim, amei. Pedro, sim. Então eu tenho que te dizer que já há alguns anos esse filtro digital, e não só o filtro digital, como a preocupação ou o foco na avaliação comportamental, tá? Ele já se faz presente ali, e eu acho que até de forma mais intensa, há pelo menos uns 10 anos, Pedro. Tá? E o porquê desse movimento, cara? Porque as empresas começaram a perceber que o sucesso nas contratações, eles estavam muito mais relacionados, tá? Por exemplo, a avaliar o comportamento mesmo, né, Pedro? A tendência comportamental de uma pessoa, ela prevê muito mais o sucesso numa posição, principalmente quando a gente olha a médio e longo prazo, do que necessariamente ou somente as competências que são mais técnicas. E que a gente sabe que antes era o foco principal. Você pegava um currículo, o que você ia bater ali, cara? A formação dessa pessoa, requisitos mais técnicos para a posição, né? Só que aí, Pedro, o que acontecia? As pessoas elas eram selecionadas e contratadas, sim, pelos requisitos mais técnicos, mas acabavam sendo desligadas, na maioria das vezes. Eu sei que já é... Mas assim, eu tenho que te dizer... por questões comportamentais, cara. E ainda hoje, eu acho que a galera que deve estar me ouvindo aqui... Acho que é importante até a gente repetir isso. As pessoas eram contratadas antes por competências técnicas. Por qualificações mais técnicas. Ou seja, a faculdade que você fez, o curso que você tem, Acho que é mais isso, né? Competência técnica, né? O diploma. Hard skills, o diploma. Então, putz, o quanto que essa pessoa conhece tecnicamente dessa linguagem, né? Dessa habilidade Já ou dessa ferramenta. Antes, às vezes, Exatamente. E em detrimento, Pedro, de trazer uma avaliação pragmática, científica em relação ao potencial de comportamento dela naquela posição. Então, quando as empresas começaram a perceber, tá, a importância de avaliar o comportamento olhando para o sucesso na posição, para os resultados, para as competências, aí que o protagonismo dessas ferramentas, né, desses testes, como você chamou, de mapeamento comportamental e até testes também, Pedro, não posso deixar de colocar aqui, psicológicos, tá? Que tem um rigor, que tem um padrão, né, científico. Então, assim... dado tudo isso, o que acontece? O cenário atual, Pedro, existem muitas ferramentas, tá, no mercado. Nós escolhemos hoje, né, utilizar o mapeamento de habilidades aqui na Fluency, que é um mapeamento, enfim, extremamente robusto, né, moderno, já utilizado em mais de 40 países. Tem a chancela de Harvard, MIT e Stanford, assim como também pelas associações americana e europeia de psicologia. Por isso que eu te falei da importância dessa rigorosidade. Hoje são psicólogos que, inclusive, manuseiam, interpretam e conduzem a devolutiva com muita responsabilidade, tá? Por quê? Porque a gente está acessando ali informações que são... sensíveis, que são comportamentais, que denotam o potencial da pessoa para uma posição, para um momento de vida. E o que a gente vai tendo todo um acesso a esse tipo de informação? Como é que a gente personaliza, como é que a gente guia, como é que a gente direciona uma pessoa para as estratégias de desenvolvimento dela? Aí que tá, aí que eu acho que é a grande sacada. Esse é o ponto sacada. Da personalização. Isso. Sabe? Nesse ponto eu gostei bastante, porque eu sempre vim, como viemos... o saber ampliado,
voltado para a educação, mas a capacidade da gente unir essa questão que é muito corporativa, muito voltada para a empregabilidade, com a educação, é a grande sacada, eu acho, da Fluency Skills, né? Ou seja, como que a gente personaliza o aprendizado para cada pessoa a partir também do comportamento para que ela tenha o sucesso profissional desejado. Exatamente, Pedro. A gente começou a perceber que, assim, é exatamente a fase da personalização que vai fazer com que a pessoa tenha resultados não só mais rápidos para o desenvolvimento das habilidades, Pedro, mas resultados mais assertivos. Ela vai, de fato, desenvolver, colocar energia naquela estratégia, naquele curso, naquela mentoria com o especialista, de acordo com a habilidade que, de fato, ele tem que desenvolver nesse momento da vida dela. Que legal. Sabe, cara? E aí, de novo, eu ainda não encontrei nenhum produto, né, que pudesse oferecer esse nível de personalização, cara. Porque é o que eu sempre falei pro Cadu, desde quando eu vim pro projeto, acho que te falei isso em alguns momentos também, que assim, de longe, tá, nós queremos ser um streaming educacional. É muito fácil, Pedro, colocar a pessoa numa plataforma com muitas opções e ela fala assim, poxa, e agora? Por onde eu começo? O que vai fazer mais sentido? O que eu priorizo aqui dentro? Porque, ok, são recursos muito bons, olha esse curso, olha... Mas e aí, cara? E o que a gente vê hoje é as pessoas passando mais tempo no menu da Netflix e no menu dos cursos. Efetivamente, Pedro, realizando um curso. Então, outro ponto também que é chave para nós. Nós queremos engajamento, nós queremos retenção, porque isso, além de corroborar, né, para a qualidade, para a credibilidade da nossa marca, que já é muito forte, acaba também, obviamente, trazendo os resultados que as pessoas esperam, Pedro. Então, assim, a gente comprova que funciona. É a personalização que faz com que o aluno, de fato, se engaje a aprender, extraia resultados pragmáticos e sinta que ele pode ter sucesso, que ele pode fazer as conquistas que ele tanto deseja nesse momento da vida dele, da vida dela, sabe? Marcela, eu fico muito empolgado porque uma vez que a gente entende qual que é a jornada do Fluency Skills, não tem como não ficar empolgado, né? Porque depois ainda do aprendizado, ou meio que em paralelo com isso, a gente ainda dá a oportunidade das pessoas se conectarem efetivamente com pessoas do mercado de uma maneira muito mais próxima, intensa, do que uma mensagenzinha no LinkedIn. Né, que é justamente o marketplace de mentores, né? Ou seja, o menu que a gente tem para entregar para as pessoas um contato dentro das empresas, que é alguém que vai estar disponível ali por meia hora que seja, para justamente falar com as pessoas sobre os desafios que elas têm na vida profissional delas. Mas eu queria voltar um pouco no nosso papo para entender um pouco como você chegou nesse lugar da profissão. Eu sei que você é psicóloga, mas por que você vai... Dizem que quem vai fazer psicologia vai primeiro para resolver o próprio problema, né? Vai primeiro para resolver a própria Pedro, questão pessoal, né? Vai primeiro para se analisar. Foi o seu caso também? Ai, Pedro... Putz, amei essa pergunta. Mas assim, eu vou te responder, cara, com, assim... O que me motivou para ir para psicologia, cara? Eu sempre, isso eu escuto também as histórias ali da minha família, né, dos meus pais. Eu sempre fui a criança, né, a pessoinha ali, interessada em resolver problemas, Pedro. Minha mãe falava que se eu não estava ali querendo resolver, eu criava o problema para poder resolver, enfim. Né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma criança muito curiosa, uma criança que sempre se propôs a experimentar, errava, testava, mas a minha mãe falava, mas você era muito teimosa, Má. Você sempre foi muito teimosa, assim, muito perseverante e sempre querendo fazer coisas junto com as outras pessoas, Pedro. Então, assim, o fator humano, eu acho que desde criança, assim, sempre foi muito interessante, tá? Pra Marcelinha aí. E eu acho que a partir daí, cara, esse interesse só foi crescendo. Eu lembro que ali no colegial eu passei por um processo, até conectando naquela pergunta lá de orientação vocacional. Eu tive, sim, né, a oportunidade de ter estudado num colégio que ofereceu, né, uma orientação vocacional. Logo que eu fui ali pro colegial, tá? Primeiro ano.
E aí eu passei por esse processo, e aí de cara, eu lembro que a psicóloga, né, a orientadora vocacional falou, olha, Marcela, eu recomendo fortemente que você conheça, né, as áreas ali de humanas, mas principalmente psicologia, ou até mesmo assistência... Ai, Pedro, ela me falou psicologia, administração e assistência social, querido. Mas assim, que eu tivesse esse contato, que eu pudesse ajudar pessoas. Foi o Colégio John Kennedy, lá de Pirassununga. Lá de Pirassununga, que é, né, minha cidade natal, enfim, amo de paixão. E aí, Pedro, realmente, cara, eu comecei a estudar sobre psicologia, tá? Eu lembro que eu cheguei a visitar 2 faculdades. Eu visitei a USP, lá de Ribeirão Preto, participei de uma feira de profissões, né? Bom, isso, eu estou com 41, Pedro, então fazendo as continhas, tá? Então, eu fui em 3 feiras de profissões. Eu fui na UFSCar, também ali pertinho, tá? Em São Carlos, que tem psicologia, um curso super renomado. Fui para a USP de Ribeirão e vim aqui para Campinas, na PUC, tá? Então, também nessas andanças, aproveitei ali para conversar com estudantes, para conversar com professores do curso. Aí eu me encantei, Pedro. Então, eu fiz todo um movimento também, querido, de antes, de novo, que, né, o se conhecer, o abrir o caminho, tá? Porque nesse processo de orientação vocacional é um processo também de autoconhecimento. Sim. Só que voltado para você descobrir carreiras e oportunidades, ali enquanto você ainda é um estudante. Então, autoconhecimento. Do autoconhecimento foi para o momento da exploração. De entender o contexto, de navegar, de ir para as feiras, de conversar com as pessoas que já estavam estudando ou que já eram formadas. E aí eu tomei a decisão, Pedro. Faria de novo? Absolutamente. Faria os 5 anos de novo. Não mudaria, acho que, quase nada na trajetória. Cara. E hoje a grande área do mercado, com certeza, para quem faz psicologia é o RH, sim. Foi nessa área que você se encontrou? Para mercado, com certeza, sim, Pedro. Eu lembro que eu estava no 3º ano de faculdade, né? São 5 anos, e eu já estava estagiando em RH. Eu lembro que uma professora minha da PUC me puxou. Certo. Tinham vagas de estágio, eu comecei voluntária num primeiro momento, e ela era uma das coordenadoras do programa, e aí eles me efetivaram em 6 meses, eu já era uma estagiária remunerada, e dali eu não saí mais, querido. Ô Marcela, e agora uma pergunta difícil da parte futurista aqui do podcast, mas a partir da automação da maior parte dos seus empregos, você entende que a área do RH vai encolher? A gente... Tudo bem, a gente entende que uma parte das pessoas vai sim conseguir as melhores vagas baseadas em soft skills, baseadas em habilidades humanas, mas essas vagas serão... Essas vagas vão existir em menor número do que existe hoje. Assim. Vai ter emprego para todo mundo? É o que eu quero saber. Eu acredito que não vai ter emprego para todo mundo, Pedro, mas vai ter emprego para as pessoas que estiverem mais qualificadas. Para as pessoas que estiverem mais antenadas, para as pessoas que estiverem mais atualizadas. E posso te falar uma coisa? Que eu tenho muita segurança do que eu estou te falando, das pessoas que se conhecem melhor. Então, quanto mais você se conhece, cara, mais você se prepara, mais você se fortalece e você se torna competitivo para as oportunidades que estão aí. Tanto as atuais, como, sobretudo, para as futuras, inclusive entendendo novas oportunidades, novas carreiras, novos caminhos, tá? Inclusive olhando para a inteligência artificial. Com certeza. Penso eu que todos os profissionais, independente de eu ser psicóloga, tá? Você, jornalista, comunicador, marketing, acho que todos nós, qualquer carreira, Pedro, vai precisar inserir, compreender e se transformar através da inteligência artificial. Ontem eu estava dando uma palestra... Disso eu não tenho dúvida. Assim. Ontem eu estava dando uma palestra para advogados, Marcelo, e aí me veio uma frase que eu vou começar até a falar mais vezes, e essa é a primeira vez que eu falo aqui no podcast. Ai, que delícia. Mas Pedro. É uma coisa assim, que eu tenho certeza que a sua versão que não usa IA é pior que a sua versão que usa inteligência artificial. Bravo. Né? Eu aposto que você mais IA... Posso adotar, Pedro? Você mais IA é muito melhor do que você sozinha. Pode citar. Essas frases... Segundo Pedro Cortella, cara, é isso. Pedro, é sobre isso. Essas frases, às vezes, a gente solta e tudo bem. As pessoas replicam. Isso não, acaba... não é uma questão de autoria, mas é uma questão das pessoas se tocarem.
Se você ainda não está mexendo nesse negócio, se você não está pelo menos fuçando, e dane-se qual que você usa, Grok, GPT, Meta, Claude, Perplexity, Gemini, o que for, Manus, aí. o que for. Se você não está usando, eu tenho certeza que você é pior do que você mesmo se estivesse usando, entendeu? Perfeito. Então, é a capacidade que a gente tem de ir além, de usar essa ferramenta como uma ferramenta para potencializar o nosso tudo, né? O nosso aprendizado, o nosso trabalho, a nossa vida. Pedro, te dou exemplos aqui muito rapidamente para contextualizar, cara. Atividades que, vamos lá, pegando na minha rotina, tá? Dentro da Fluency, na minha posição de head de produtos, de carreira, mentorias. Às vezes atividades, Pedro, que eu levava ali 2, 3 horas, tá? Entre a concepção, a estruturação, a checagem e a entrega. 3, 4 horas. Hoje, eu juro para você, cara, é 30 minutos e olha lá. Porque, assim, quando você olha para o nível de automação, para o nível de produtividade, pega ali atividades que, né, seriam mais rotineiras e repetitivas e você adota IA para poder melhorar essa sua rotina, cara, é impressionante. E o quanto mais você usa a IA generativa, né, melhor pessoal? Ela fica. Melhor ela fica, Pedro, porque ela passa a compreender a tua linguagem, teus desafios, e ela também realiza entregas melhores e mais robustas, cara. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito dentro da nossa jornada na Fluency Skills é que a gente não está ensinando... não está ensinando aula de prompt. O melhor professor que você tem para aprender inteligência artificial é a própria inteligência artificial. Não é nenhum curso. Não é a gente te dar um manual pronto aqui do que você vai usar, do que você vai fazer. O manual pronto tem que ser altamente customizado, e ele vai ser customizado melhor com o que você entender, e lá dentro a gente tem trilhas, né, para as pessoas se desenvolverem nisso. Marcela, nós estaremos juntos num evento que é o Grande Salto, que acontece dia 10 de junho, que a gente tem uma participação estratégica ali com as nossas palestras que fazem parte dessa jornada. Vamos estar junto com a Paula Gabriela, com o Mário Sérgio Cortella, com a Isabela Camargo, com o Mark Tawil. E eu tô bem empolgado. E você? Nossa, Pedro, não, ele tá falando aqui, pessoal, acho que vocês estão vendo nos meus olhos, na minha expressão. Cara, eu me sinto honrada, assim, e muito feliz, Pedro, assim, genuinamente muito feliz, muito realizada, porque é fruto mesmo, sabe? De todo um trabalho ali do nosso time, de todo um trabalho da Fluency Corporate, da Fluency Skills, de trazer o melhor em termos de jornada, de solução, porque a gente sabe o que os nossos alunos e o que os nossos clientes precisam, cara. E a gente faz essa entrega com muito carinho, com muita robustez. Então, assim, esse evento, ele sela isso, né, cara? Assim, e obviamente que estar com pessoas, né, como você, todas que você citou, vocês todos, essa parceria, Pedro, ela é, assim, pra gente um presente, né? Eu acho que, como eu falei lá no evento, aliás, já falei isso diversas vezes pra você, pro Cadu, e eu reforço aqui. Não teria parceria melhor, cara, pra esse momento, assim. Não teria, Pedro, em termos de sinergia, assim. Então, fico muito feliz, sei que você já tá trabalhando desse produto há mais de um ano, né? A gente tá aí junto também há 6 meses, quase, conversando com o Cadu e todo mundo. E, cara, acho que vai ser incrível. Quem quiser se inscrever, por favor, o link vai estar disponível em algum lugar onde você está vendo esse vídeo ou escutando esse podcast. Quem se inscrever já pode fazer uma versão do teste de habilidades. Pedro, vamos dar um spoiler aqui maravilhoso. Porque assim, como parte, pessoal, da participação do evento, você vai poder realizar um mapeamento, né? Uma parte do mapeamento que já vai, assim, te dar uma visão incrível sobre o seu estilo de personalidade, né? Sobre os seus traços de personalidade. Já é uma forma de você experimentar essa ferramenta, né? E depois também, obviamente, ter a oportunidade de fazê-lo completo, de entender melhor a jornada. E essa parte já dá resultado, né? Meu Deus, Pedro. Já tem uma leitura. Assim, já é uma leitura incrível, cara. Gera um material, gera ali um resultado que visualmente vai te conectar a esses traços de personalidade e vai te ajudar a definir, sim, algumas estratégias e caminhos. Então, gente, então, vale teste a pena. Que você vai investir 5, 10 minutos, 5 minutos, Pedro. Esse é o swipe, né? Esse é o swipe. Você vai escolher ali entre algumas respostas, imagens que você se identifica mais. E algumas, as pessoas ficam em bastante dúvida, né, Marcela? Mas eu não quero nenhuma nem outra. Mas, cara, escolhe, porque tá tudo sendo mapeado e o resultado é realmente surpreendente, né? Para depois,
o primeiro passo de uma jornada que eu tenho certeza vai transformar a sua ideia de futuro profissional. Isso é o mínimo que vai acontecer. Com o máximo, absoluta né, certeza, querido. O céu é o limite. O céu é o limite, e aí, de novo, eu praticamente finalizo aqui com a palavra que eu iniciei, assim, que o Pedro me falou, e aí, né? É a transformação, Pedro. Com certeza. E vamos dar um grifo aí, né? Um destaque para ação. Porque você se transformar e gerar resultados através desse processo de metamorfose, cara, é incrível, porque aí você fala assim, cara, eu conquistei, eu consegui. E isso vai te dar mais, cara, vai te dar mais recurso, mais força para continuar nesse caminho de evolução. Com certeza. É uma delícia. Vou encerrar o podcast, então, Marcela, com o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muitíssimo obrigado. Ai, querido, olha, o papo fluiu aqui, Pedro, eu nem presença senti. aqui no Inteligência Orgânica. Fico feliz que você trabalha para incentivar a inteligência orgânica e, com certeza, é uma palavra de otimismo que todo mundo precisa. Obrigado. Muitíssimo obrigada, querido. Uma honra estar aqui com você.